Amém. Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém congregá-las ou conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Esse texto é um texto glorioso, porque particularmente para mim ele é um texto glorioso, pois a Escritura diz que assim como Jesus Cristo foi enviado, também nós o fomos. Amém? Você entende desta maneira? Realmente? Por exemplo, assim como as enfermidades não tinham poder sobre Jesus, elas não têm poder sobre nós. Amém? A questão é nós vivermos a plenitude tal qual Jesus o vivia. Amém? Se nós conseguirmos fé para isso, aí veremos a glória de Deus. Como eu sempre digo, se alguma coisa não está indo bem, onde está o problema? Olhe no espelho, ou então olhe para a palavra, porque a palavra diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Então esse texto é tremendo, sabe por quê? Porque ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Tem mais, eu dou e torno a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Você pode dizer isso? Deus é teu Pai ou não é? Você foi comprado com sangue para ser filho de Deus ou não foi? A Bíblia não diz que somos co-herdeiros com Cristo? Então você tem que deixar sua mente ressuscitar e viver a plenitude do Evangelho. Você já imaginou algum vagabundo dando um tiro em Jesus e matando ele, acabando com a missão dele? Eu também não imagino nenhum vagabundo tirando a minha missão. Ela vai ser cumprida até o fim. Só depende de quem? De mim. Agora, apesar de Deus me ter revelado a idade que partirei dessa terra, Jesus partiu bem cedo. Quem poderia supor que um homem com apenas 33 anos de idade, segundo os historiadores incompleto, teria cumprido a maior missão de todos os tempos? Quem poderia imaginar isso? Fazer a obra de Deus não é questão de tempo, é questão de não perder tempo. Amém, irmão? Há quanto tempo você é crente? Não sei. A questão é que você tem que olhar para trás e considerar a sua estrada e a sua caminhada e chegar à conclusão se já não era hora de Deus estar fazendo alguma coisa. Amém? Tem coisas que ficam atrasadas. Porém, eu gosto de lembrar desse fato de que Deus, como ele disse para Daniel, que ele muda os tempos e as estações, ou seja, se ele muda os tempos e as estações, ele tem condição de até recuperar o seu tempo perdido. Você pode dar glória a Deus por isso? Você reconhece que perdeu o tempo, mas que ele pode te recompor? Ele pode, a misericórdia dele, o amor é tanto que ele pode fazer você voltar lá atrás de alguma maneira e pegar aquele galardão que tinha escapado. Eu gosto de lembrar disso, que ele muda os tempos e as estações. Amém? Eu já falei, já houve episódios que Deus me deu uma ordem e eu não consegui cumprir aquela ordem. Só pode ter sido negligência minha. Mas eu disse: Senhor, tu muda os tempos e as estações, e eu hoje estou vendo Deus agir na minha vida, naquilo que um dia eu vacilei. Amém? Assim também será contigo. Ele prova que ele é misericordioso,
ele prova que ele é o Todo-Poderoso. Para quem? Para aqueles que o amam, guardam os seus mandamentos. Uma palavra que Jesus diz aqui, no verso 16, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. A mim me convém congregá-las, elas ouvirão a minha voz. Irmãos, a obra que Deus tem a realizar conosco, não pode ser só conosco. Você entende isso? Você entende isso? Deus precisa tacar fogo em muitos pontos, até que o grito da restauração comece a incomodar as camadas mais altas da sociedade. Eu quero que você estude a vida de 3 homens, para que você entenda realmente o que é ministério de restauração. Você tem que estudar a vida de Elias, de Jeremias e de João Batista. Você precisa entender como Deus chamou esses homens, impressionantemente, qual o objetivo de Deus com eles, a quem eles foram dirigidos, que tipo de povo, qual o caráter da mensagem deles, e tem mais. Quando Jesus diz que Elias veio, mas ao mesmo tempo Elias virá, ele está demonstrando que aquela unção, o chamado ministerial de Elias, que esteve representado também em João Batista, não havia cessado. Por quê? Porque a era da igreja estava apenas começando. João Batista era a voz de restauração não da igreja. Amém? João Batista era a voz de restauração de quem? Da nação de Israel. Então Elias veio na pessoa de João Batista, não Elias, mas a unção, ministério. Agora, Elias virá quando? Quando for necessário não só a restauração de Israel, agora já a restauração da igreja. Teria que se levantar um Elias também, o ministério de restauração. Quando Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, ele levou tudo? Não. Por quê? Porque o que representava o ministério de Elias era o quê? A capa. A capa foi ou ficou? A capa ficou guardadinha na mão de Eliseu. Sabe por quê? Aquele homem, Eliseu não tinha ministério de restauração. Elias tinha, Eliseu não. Quando Elias, não vou dizer que Elias deixou cair a capa, porque Elias não deixaria cair a capa. Quando o Espírito Santo arrancou a capa de Elias e fez cair no chão para que Eliseu pegasse e fosse o sucessor de Elias, aquela capa estava representando que o ministério de Elias não foi, ficou. Amém? O ministério de Elias não foi encerrado. Existem ministérios que são encerrados, mas outros não. Existem ministérios que são cumpridos e aquele tipo de mover nunca mais acontecerá. Será apenas história para nós vermos o poder de Deus, mas difícil ou impossível às vezes se levantar semelhantes homens como tais. Por exemplo, você nunca mais vai ver ninguém abrindo um mar como Moisés abriu. Você nunca mais verá pragas semelhantes a que Moisés proclamou no Egito. Você não vai mais ver aquilo, irmão. Você pode tentar, eu te encorajo a tentar. Pode tentar. Você nunca mais vai ver homem com tanta sabedoria como Salomão tinha. Você pode tentar, eu te encorajo até a tentar. Mas a Escritura mesmo já diz, antes dele igual não houve, depois não terá. É isso que a Bíblia diz. Tem certas coisas que você não vai ver mais. Existem ministérios que eles acontecem na terra e partem. Porém, o de Elias, representado na capa, ele
Elias foi, mas o ministério ficou representado na capa, porque a voz da restauração ainda seria necessária se levantar outras vezes. Amém? E ela se levantou em João Batista, e ela está hoje se levantando na sua vida, que tem enxergado e entendido a queda das igrejas. Você que tem se indignado quando veem os pastores vendendo o rebanho de Cristo para os políticos. O ministério de restauração é isso. Essa indignação aí, isso é que prova que você tem o ministério de restauração. E Deus te catou aonde? Te catou por aí, ó. Te trouxe pela rádio, te trouxe através de um CD, amém? Te trouxe através de um folheto. Você não era deste lugar cercadinho, deste aprisco, mas Ele foi lá e te pegou, porque Ele viu que tinha potencial em você. Ele te chamou de ovelha, Ele te olhou como vaso precioso. Ele investiu na tua vida. E como investiu? A capa de Elias repousa sobre você, meu irmão. Você pode senti-la pela fé? Você pode sentir essa capa poderosa te chamando? Vai, proclama, grita. Voz do que clama na cidade, grita. Mas nenhum de nós éramos deste aprisco. Nós habitávamos em currais de porcos, currais católicos, currais espíritas e de tantas outras religiões. Esses eram os currais que nós habitávamos. Agora, o aprisco para o qual Cristo nos tem chamado, este é tremendo e glorioso. Aqui, Ele não nos serve uma comida lá numa bandeja, não, Ele nos chama a sentar à mesa com Ele. Isto é que é um aprisco glorioso. Mas a respeito de aprisco, como eu dizia, a obra da restauração, ela começou conosco. O ministério de restauração, existe por aí igreja da restauração. Você vai lá, os estúpidos estão usando véuzinho na cabeça, estão dizendo que são ministério de restauração. Estão dizendo que a mulher não pode cortar o cabelo e acham que tem ministério de restauração. Isso é avanço ou é retroceder? Isso é retroceder, eles são retrógrados. Que restauração é essa? Ministério de restauração com um monte de besteira, coisas que nada absolutamente tem a ver com o Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, foi esbofeteado, cuspido, foi escarnecido, usou a coroa de espinha para quê? Para eu usar uma saia. E eles acham que tem ministério de alguma coisa, nem de restauração, nem de nada, nem a caminho do céu não estão. Porque eles colocam uma roupa acima do poder da palavra. O que nos santifica é a palavra, o que nos redime é a palavra, o que perdoa os nossos pecados é a palavra, o que nos dá vida, autoridade sobre o diabo é a palavra, não são roupas. Então eles não têm ministério nenhum. Mas esse ministério que começou em poucos anos aqui conosco, neste lugar, ele não acontecerá somente conosco. Deus está encontrando pessoas por aí afora. Esses CDs estão encontrando pessoas para ranger os dentes contra nós, mas também está encontrando pessoas que têm se levantado verdadeiramente, que têm pagado o preço, que têm comprado o valor real da palavra. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está tratando por aí com pessoas. E é possível que amanhã depois Deus te tire daqui para congregar em outro ministério. Mas não esqueça que tem que ser ministério de restauração mesmo. Palavra que faz separação de igreja com Estado. Palavra que aponte a Bíblia como única regra de fé e prática. Não é a Constituição brasileira. Não é isso que me livrou dos demônios, nem a você. Não é a Constituição brasileira que pôs o pão na tua mesa. Portanto, se você sair daqui para congregar em outro ministério, tem que ser com este caráter. Amém? Não é a Constituição brasileira que te dá autoridade sobre o diabo.
Se você bater em outro ministério, tem que ter este caráter, senão, eu lamento ter que dizer com antecedência, você será como uma meia dúzia de nomes que eu poderia citar aqui. Pessoas que saíram daqui, sem a direção de Deus, foram congregar em outros lugares. Hoje estão desviados dentro da própria igreja. As coisas mais simples, as pessoas estão cometendo seus delitos. Pessoas que depois de 5, 10 anos de crente, porque estão decepcionados com as igrejas lá fora, depois de passarem por aqui e sair fora do tempo, tem a cara de pau de dizer assim, não, eu não dou mais dízimo em igreja grande, mas ele está congregando lá. Eu não dou mais dízimo em igreja grande porque as igrejas não estão sabendo usar o dinheiro. Então agora eu pego o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ora, está ou não está desviado dentro da igreja? Deus não deu a homem algum autoridade de administrar dízimo. O dízimo só pode ser administrado pelo sacerdócio. Amém? É isto que a Bíblia diz. Aquele que administra o seu próprio dízimo não está em bênção, está em maldição. Você não pode usar o seu dízimo para matar a fome de um mendigo na rua. Use outro recurso, o dízimo não é teu, não te pertence. Isto é mandamento. Doa em quem doer. Com mandamento não se brinca e não se negocia. Estão desviados dentro das igrejas, vivendo debaixo de maldição. Mas, detalhes à parte, Deus está tratando com muitas vidas por aí. E eu fico impressionado da maneira como Deus trata, e nisso eu tenho me alegrado, porque eu tenho visto, principalmente pela internet, os testemunhos que têm chegado, são impactantes e me dão aquela força descomunal de ir adiante. Às vezes algumas coisas tentam nos entristecer como seres humanos que somos, mas, irmãos, maior é aquele que está em nós, amém? E você não tem que olhar para as circunstâncias ao seu redor. Paulo diz, olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Paulo nos manda olhar para ele como a estatura do varão perfeito, amém? É para ele que você tem que olhar. Se você der uma olhadinha que nem Pedro, as coisas ao redor, o vento, o que são esses ventos e esses mares bravios? São as palavras em contrário, são as opiniões em contrárias. Mas se você cresceu e aprendeu a entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com teu Deus, você não vai ouvir o que as pessoas têm a dizer. A partir do momento que Deus falou contigo, não interessa mais quem queira falar, não importa, ouça apenas por educação, mas sacode a poeira dos pés e vá em frente. Deus está tratando. Eu particularmente estou aguardando algumas ordens de Deus para nós irmos em alguns lugares que Deus tem falado comigo, tem mostrado muitas coisas, usado pessoas para falar em sonhos, pessoas vieram me contar algumas coisas e eu vi que era Deus falando, porque eu não sou daquele tipo de pessoa que digo ignorantemente como alguns, né? Deus tem que falar comigo. Claro, Deus tem que falar comigo, mas como? Como Ele quiser, amém? Se Ele quer usar você para me transmitir um recado, opa, eu quero ouvir, amém? E vou receber, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Alguns dizem assim, não, Deus tem que falar comigo, senão eu não creio. Aí quer dizer, Deus quer usar uma mula para falar com a pessoa, ela não crê. Deus quer usar um profeta, ela não crê. Deus quer usar outro irmão, ela não crê. A voz de Deus tem que chegar a nós. O caminho pelo qual ela vem, não importa. Amém? Importa que seja a voz de Deus. E quantas pessoas estão por aí desviadas porque, não, Deus tem que falar comigo, ou seja, ele quer obrigar Deus a falar nos ouvidos dele. Não, ninguém diz para Deus o que ele tem que fazer ou não. Ele que decide o que vai fazer, como vai fazer, ele é
Senhor e não recebe ordem de servos inúteis como cada um de nós o é. Amém? Tem que crescer, tem que aprender a andar com Deus. Só assim nós poderemos dizer: ninguém tira a minha vida. Eu dou e torno a tomá-la, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus está tratando com muitas pessoas aí por fora. E um dia, meu irmão, essas pessoas vão estar diante de você. Acredite no que eu vou te dizer. Tem gente lá fora que tem crescido muito mais do que gente que está aqui dentro. Não ignore isto que eu estou te falando, porque amanhã depois você vai encontrar pessoas lá fora que estão se alimentando deste ministério poderosamente, que estão dando mais valor do que muitos que estão aqui dentro. Deus está tratando com essas ovelhas que não são deste aprisco, e um dia você poderá ter que estar no banco para ouvir eles. Não ignore isso. Deus está trabalhando. Aliás, que muitas cenas desse ministério aqui me têm alegrado, mas outras me têm deixado completamente envergonhado. Que às vezes eu digo assim: meu Deus, parece que eu passo 7 anos pregando inútil com a atitude de certas pessoas que eu vejo. E eu digo para Deus: olha a África. Se tem gente aqui que não quer, olha a África, eu vou, me manda. Então, meu irmão, tem gente lá fora que não desgruda da internet 24 horas, porque achou o nosso site. Tem gente lá fora que me manda e-mail pedindo: pastor, a respeito daquilo assim que está no estudo, eu não consegui uma informação mais clara. Tem alguma coisa aí? Tem. Mando apostila pelo correio. Eu mando estudos pela internet. Pessoas estão se interessando, estão crescendo, estão se alimentando, porque são ovelhas que Jesus Cristo tem e que não são deste aprisco, estão lá fora, mas o Espírito Santo não está limitado às nossas paredes. Aleluia! Amém. Ele está achando vidas lá fora também para fazer a obra. Tem pessoas lá fora que têm duplicador de CD, e os nossos CDs estão batendo na mão dessas pessoas. Teve um dia aqui que Deus revelou o número de CDs, 9.331, se não me falha a memória, e eu disse: eu não tinha chegado a gravar nem 2.000 CDs? Quem duplicou esses CDs? São as ovelhas lá fora que não são desse aprisco, mas são de Jesus. Tem o Espírito Santo, tem ouvidos para ouvir Deus e discernimento para entender entre o santo e o profano. Amanhã, Deus pode trazer uma pessoa a este ministério e botar ela aqui na frente, e se Ele o fizer, aqui as portas estão abertas. E muitos podem torcer o nariz. Eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 7, eu tenho 5. O pastor está assim com fulano, com cicrano, com beltrano. Não, meu irmão. Assim tem que ficar você com Deus, coladinho. O que é teu ninguém tira, o que é teu ninguém toma. Não adianta nunca, jamais, invejar a posição dos outros. Inveja é fruto da carne, é obra da carne. Fruto do Espírito é você querer ver todos bem. Isso é fruto do Espírito. Querer ver todos prosperarem. Fruto do Espírito, o crescimento espiritual, é saber que o que é teu e o que Deus tem contigo, ninguém tira, ninguém rouba. Aleluia, Jesus. Aprenda, porque Deus vai trazer pessoas a esse ministério. E não adianta torcer o nariz. Você sabe que o meu compromisso aqui é com a verdade. Aqui não tem uma campanha de dízimo e oferta. Eu não sou mercenário, eu não como dinheiro. A mão que me sustenta não é mão da terra. E assim tem que ser contigo.
para que amanhã Deus te ponha onde te puser, você seja uma pessoa compromissada com a verdade. Portanto, meu irmão, as coisas vão acontecer. E como eu sempre digo, às vezes umas pessoas dizem, eu briguei com o meu pastor, eu estou meio brigado com o meu pastor. Eu digo assim, você só consegue uma coisa brigado com o seu pastor. O quê? Maldição em cima de maldição. Não, mas e a minha opinião? Opinião não interessa. Amém? Está insatisfeito com o pastor? Pega a Bíblia e caminho de casa. Amém? É assim que funciona. Não, mas a esposa do pastor não vou muito com a cara dela, não vai com a cara dela, vai com a sua. Deixa dela com ela. Amém? É assim que as coisas funcionam. Entende? Não ouses questionar o que você não sabe. Tem pessoas, meu irmão, que falam tanto, que parecem até bispos de líderes das igrejas, nem parece que são membros. Nem parece que estão crescendo ainda na graça, parece que já são os donos absolutos da verdade. Com quem Deus fala, hein? Com quem está à frente da obra ou com quem está lá atrás? Com quem Deus fala? Com quem Ele tem que falar? A quem Ele tem que esclarecer? Quem Ele pôs na frente ou quem está vindo lá atrás? Existe um tempo de crescimento. Então, meu irmão, esta é a palavra. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. E Deus, se resolver tratar e colocar, Ele trata e coloca aonde quer e trata da maneira que quiser. Amém? E eu quero que você entenda isto. Muitas pessoas vão chegar neste ministério e não vão fazer as coisas mais simples deste ministério. Vão fazer as mais complicadas. Sabe por quê? Porque são ovelhas de outro aprisco, em que Deus tratou lá. Entende isso? Quando eu chegava nas igrejas, onde eu congregava, eu passei por 3 igrejas. A primeira igreja que eu cheguei perto do pastor e disse assim, pastor, meu endereço é tal, meu telefone é tal, o que precisar ir na igreja, uma faxina, varrer a igreja, eu não sou bom de vassoura não, mas eu dou um jeito, pode contar comigo. Se precisar ir alguma coisa para virar um concreto, para carregar uma pedra, pastor, conta comigo. Jesus foi tratando, amém, irmão? Eu cheguei em outra igreja, meu irmão, onde os membros ficavam, tudo do lado de fora, porque o pastor nunca chegava na hora para abrir a igreja. 10 minutos passava do horário de começar o culto, eu cheguei lá e disse assim, pastor, me dá a chave, deixa eu fazer uma cópia, eu vou chegar cedo aqui e vou abrir a igreja, o povo não vai ficar sentado pelas ruas. Ele me deu a chave, eu fiz uma cópia com meu próprio dinheiro, devolvi a chave dele e ninguém mais ficou do lado de fora na rua. E Jesus foi tratando, amém, irmão? Eu congreguei numa igreja quando tinha enchente, quando chovia forte, enchia e o lugar ficava um horror intragável. Mas eu te garanto uma coisa, que no dia, no horário de culto, quando o povo entrava naquele lugar, nem desconfiava que a água tinha subido meio metro, sabe por quê? Porque eu sabia arregaçar as mangas e trabalhar. Jesus foi tratando. Hoje eu estou aqui, mas eu tenho uma história para contar, amém? Um dia você vai estar também numa posição, mas somente se tiver uma história para contar. Se não tiver, não vai estar em lugar nenhum. Eu considero uma vergonha que Deus tenha que separar pessoas para fazer coisas dentro da sua casa. Isso para mim é uma vergonha. Cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha. Coisas na casa de Deus, a gente vê o que tem que ser feito, vai e faz. Amém, meu irmão? Amém bem fraco. Mas é isso mesmo. Se você vê que tem alguma coisa para fazer, você vai e faz. Por quê? Porque você é membro do corpo de Cristo. Você tem o Espírito de Deus.
Você tem o zelo de Jesus Cristo na tua vida. Tem outras pessoas que não. A igreja para ele entrou, sentou, bateu palma e foi embora. Nem em casa ele não faz do quarto dele nenhuma igreja. Mas Jesus tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e a ele convém reuni-las. Vai chegar uma hora, está chegando essa hora, Deus vai nos dar um espaço grande. Neste espaço grande, rapidamente ele vai reunir gente de tudo que é canto desse Rio de Janeiro. Meu irmão, presta atenção no que eu estou te dizendo. Jesus Cristo vai reunir gente de tudo que é canto deste Rio de Janeiro, no próximo espaço que ele está nos separando. E deixa eu dizer uma coisa para você: muitos do que estão aqui há algum tempo não vão chegar a alcançar um ministério, não vão chegar a alcançar nada, e outros que chegarão de outros lugares vão tomar a frente. Talvez seja porque Jesus Cristo disse que os últimos serão os primeiros. Agora eu quero te incentivar: não perca o seu lugar, lute, peleje. Sabe como é que você vence? Não existe maior vitória do que boca fechada. Amém? Como ovelha muda, foi levado ao matadouro, e como um de quem não fazia caso dele, ele, perante seus tosqueadores, ele o quê? Não abriu a sua boca. Você já viu quantas vezes no mesmo texto frisa que Jesus Cristo não abriu a boca? Quando ele foi perante Pilatos, foi perante Herodes, foi perante um monte de gente, ele ficava o quê? Calado. Quer vitória, meu irmão? Aprenda a vencer calado. Você tem um advogado? Mas se ele fala, se você quiser falar, o seu advogado não defende mais a sua causa. Ele vai dizer assim para você: eu estou aqui para quê? Amém? Então, meu irmão, haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Entrega a sua vida, irmão. Entrega a sua vida nos propósitos de Deus. Sempre que você for abrir a boca, pergunte a Deus. Quando você for orar, peça ao Espírito Santo para dirigir a sua oração. Se você vai falar da palavra, peça a Deus a revelação da palavra. Se você vai mudar de igreja, porque Deus pode fazer essa obra, comigo ele me fez passar por 3 igrejas. Se você vai mudar de igreja, entra no teu quarto, fecha a tua porta para que Deus te dirija para o lugar certo, amém? E a sua vida não seja destruída em lugares com nome de igreja. Igreja é aquele lugar onde você entra e ninguém passa a mão na sua cabeça. Isto é igreja, onde as pessoas te apresentam a Bíblia como regra de fé e prática, uma palavra nua e crua. Isto é igreja, porque a Escritura diz: prega, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Isto é igreja. Se você vai para uma igreja onde o pastor faz questão de ser muito seu amigo, passa a mão na sua cabeça e vai toda hora na sua casa tomar um cafezinho, toma cuidado. Pode ser que ele não esteja interessado na sua alma, esteja interessado em outras coisas. Você vê Jesus fazendo essa gracinha toda? A Bíblia diz que João reclinava a cabeça no peito de Jesus, mas não diz que Jesus alisava ele. Amém? Então, querido, faça tudo aquilo que Deus te mandar fazer. Você já aprendeu o caminho de ouvir Deus? Você já aprendeu que a Bíblia fala contigo cada vez que você lê? Você já aprendeu que está escrito que Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei? Jesus tem ovelhas que não são deste aprisco, mas se Ele quiser trazê-las para cá, quem impedirá? Amém? Quem impedirá se Jesus quiser trazer? Se Jesus resolver me arrancar daqui e botar outra aqui no meu lugar, quem impedirá? Quando Deus se manifestou para Elias e disse assim: Elias, vai lá, volta para o teu caminho, quando Elias fugiu para a caverna, volta para o teu caminho e unge a fulano, rei da Síria,
fulano, rei de Israel, e unge Eliseu profeta no teu lugar. E como dizem os pregadores, Elias não ungiu o rei da Síria, não ungiu o rei de Israel, mas não pôde escapar de ungir Eliseu no lugar dele. E como dizem os pregadores, eu posso não concordar com a substituição dos outros, mas quando Deus determina a minha, eu não tenho para onde escapar. Amém, meu irmão? Eu tenho que aceitar, porque é Ele que determinou. Então, querido, que você guarde esta palavra, porque se nós não aceitarmos o mover de Deus, a espada de Saul está nos aguardando. Deus tem ovelhas que não são deste aprisco. Você está neste aprisco? Você está junto à fonte? Deus começou a obra conosco, então cresça rapidamente na graça e no conhecimento. O que você vai fazer quando sair daqui hoje? Está planejando, vai passar um filme ótimo? Não, esquece o filme. Tente ver o filme da vida de Jesus, lendo a Escritura, entrando no teu quarto, fechando a porta, falando com teu pai. Deus só trabalhará na vida de pessoas que crescem na graça e no conhecimento de quem? De Cristo Jesus. Amém? Não se iluda neste lugar, eu espero não iludir a sua vida. Dia a dia é o meu compromisso, Senhor, o que tu tens a falar, qual a tua palavra, e como eu creio, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.